Olá pessoal, a gente está aqui nessa nova versão, é a 3.6 do Moodle, no caso da universidade, né? O link é esse aqui, e é a versão 3.6, bem moderna, bem prática. Uma coisa que a gente já nota de cara é que ela pode ser, tem vários controles diferentes do que a gente estava acostumado, estávamos com a versão bem desatualizada. Então, a principal coisa aqui é que das primeiras coisas que a gente pode ver é o bloco aqui à esquerda, ele tem a possibilidade de ser escondido, né? A segunda aqui eu já falei que é a questão do endereço. E como é que a gente faz para começar a fazer a edição? Primeira coisa, como qualquer versão do Moodle, é ativar a edição. Então, a gente clica aqui na catraca, né? E ativar a edição. Ativa a edição, as ferramentas estão disponíveis. Quais são elas? Atividades ou recursos, né? Aqui tem os tópicos, eles aqui estão em 4, mas eles podem ser acrescentados a qualquer momento, está aqui embaixo, acrescentar tópico, e pode ser também redirecionado. Automaticamente ele muda aqui, tá? Uma vez iniciado a edição, então a gente vai também mostrar a distribuição. A gente tem aqui, eu já falei dos blocos, a gente tem essa área aqui, que é a área do conteúdo. Outra coisa interessante também é essa parte aqui de cima, que tem a navegação, onde a gente clicar, a gente vai estar sabendo o que ele vai colocar aqui em cima, tá certo? Então, no caso aqui, a gente ainda está no curso, que é como o Moodle nomeia, né? Tecnicamente, é a disciplina Saúde da Criança e do Adolescente, ou módulo, que é o que a gente trabalha aqui, tá? Notem que ele tem uma área principal aqui em cima, né, que é seria o tópico 0, e ele depois começa a nomear a questão do tópico. Ele pode ser também modificado em semanas, a gente não vai tocar nisso agora, tá bom? Então, como é que a gente faz para adicionar atividade ou recurso? Depois de ativado a adição, ele aparece a opção e vem aqui para as atividades, sempre vai mostrar primeiro e depois os recursos. A gente vai mostrar alguns deles, temos em torno de 12 minutos para trabalhar algumas coisas, tá? Então, primeira coisa que a gente vê é o fórum, ele automaticamente já tem o fórum ativado aqui, tá certo? Eu não vou trabalhar cada ferramenta em específico, só vou mostrar as principais delas, depois a gente vai fazendo vídeo com algumas coisas mais diferenciadas, tá bom? Então a gente tem um fórum, a gente tem glossário, a gente tem questionário, tarefa, como o nome diz, é uma atividade que a gente passa para o aluno e ele devolve respondendo, a gente vai ver depois detalhadamente cada uma delas nessa nova versão. A gente tem arquivo, né, que é esse recurso, ele deve ser evitado porque ele pesa no servidor, e o melhor é que os arquivos sejam colocados numa pasta e seja distribuído o link, porque aí a gente vai atualizando. A gente tem livro, página, pasta, essa pasta aqui, a diferença dela é que ela tem vários arquivos, o rótulo e a URL. Então, aqui são os principais. O interessante aqui também é que a gente tem algumas ferramentas que são utilizadas em alguns momentos específicos. Então, tem o chat, qual a diferença do chat para o fórum, é que o chat é síncrono, ou seja, ele ao vivo, né? E tem a escolha, que você pode colocar durante um chat, por exemplo, ou de forma offline, ou assíncrona, tá certo? Vamos lá, eu vou colocar aqui a tarefa, só para exemplificar, sempre tem um comentário aqui, tanto da atividade ou do recurso a ser trabalhado, sempre tem essa ajuda, e a gente vai adiciona. Na hora que você adiciona qualquer dos elementos, qualquer das ferramentas, a atividade ou recurso, ele sempre começa com isso aqui, adicionando a nova atividade ou recurso, né? No caso aqui, tarefa, é o nome do elemento que você está adicionando. O nome é obrigatório, tem aqui essa exclamação.
Ou então ele tem aqui a questão da ajuda, né. Bastou passar o mouse, já aparece aqui. Então eu vou botar o nome temporário, pronto. E aqui a descrição, sempre colocar, o que é que você está querendo com essa tarefa, qual é o propósito dela, eh, quais são os objetivos, tudo que você precisa informar para que o aluno tome conhecimento antes de, ele partir realmente para executar aquela tarefa que você está colocando aqui, certo? Então vamos lá. A descrição aqui tem que ser detalhada. Tudo que você está querendo com isso. E partir do princípio que o aluno não vai ter, o participante não vai ter ajuda, não vai ser necessário, melhor dizendo, que explique novamente, tá certo? Você pode até fazer isso como reforço, mas o ideal é que, ao ler aquilo que você está colocando, nesse caso aqui, uma tarefa, ele não precise da sua ajuda ou lhe consultar para saber o que está acontecendo, o que, que ele precisa fazer. Então, quanto mais detalhes, melhor. Aqui em cima tem essa barra de ferramentas e tem essa outra aqui. Aqui é a mais básica e tem essa outra aqui que você pode estar utilizando para dar algum reforço que você precise, certo? Então vamos supor que detalhes, não precisa ter tantos detalhes, seja uma forma. Vamos supor que por algum motivo você corrigiu aquela descrição, então é interessante você deixar aqui taxado para que o aluno saiba, certo? Que teve a modificação e abaixo você coloca modificado em. Às vezes acontece por algum motivo. Você pode colocar algum HTML, se for o caso. Você pode colocar um link que você queira, certo? Para que quando ele clique aqui, ele leia mais alguma coisa que você precise, que ele precise para aquela tarefa, ou que seja complementar, tá certo? E aqui você pode fazer a exibição na página do curso, tá? Essa parte aqui, se você olhar aqui do lado, tem geral. Quando você vê essa outra parte, ela disponibilidade, você vai encontrar isso também em todas as tarefas e recursos, tá? Então, são os elementos que são comuns a todos os que ele chama plugins aqui, plugin de tarefa, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, tá certo? O que é que vai acontecer aqui? Ele tem alguns diferenciais aqui, né? Configuração do envio, configuração em grupo. Eu não vou entrar em detalhes, depois eu vou fazer vídeos mostrando cada um desses com mais detalhes. Alguns eu já tenho, mas eu estou preferindo refazer, porque o visual mudou com essa versão. Tem a nota, antes que é uma tarefa, você pode atribuir escala ou atribuir pontos, tá? Nota máxima, no caso eu uso o sistema decimal de 1 até 0. A gente não tem a nota máxima sempre, a gente vai colocar 10 aqui, tá certo? Ou você pode colocar nota fracionada, juntar duas tarefas diferentes, colocar 5 e ela fazer o somatório. A gente vai ver isso bem detalhado depois. Método simples de avaliação, certo? A questão da categoria, a gente pode, como o nome diz, colocar vários elementos numa mesma nota. Ele chama isso aqui de categoria. Aqui embaixo colocar a nota de aprovação. Pode ser 10, mas pode ser também o 7. Lembrando que a nossa nota no SIGA, no nosso sistema, 7 é considerado aprovado. Né? A avaliação anônima, isso aqui por enquanto. Configurações comuns dos módulos é o quê? Se ele vai mostrar ou vai ocultar, então você tem a opção de trabalhar aquele determinado assunto, aquela atividade, com o tempo, enquanto está ocorrendo a disciplina, certo? Mas você não quer que o aluno veja, você vai oculto. Grupos é interessante porque sempre deixar em grupos separados, porque nós temos na nossa universidade, por exemplo, a separação de grupos. Nesse semestre específico a gente tem 6 subgrupos, então a gente vai deixar os grupos separados. Agrupamento por enquanto não,
E a questão de restrição de acesso, que isso é comum também, apesar de estar comum aqui, essa restrição de acesso tem toda atividade e recurso, ela entra aqui para quê? Uma determinada data. Então, essa atividade só pode ser realizada depois que você passou um determinado conteúdo. Você pode também determinar que aquela nota, o cara não atingiu a nota, e por isso ele vai fazer essa atividade complementar. Então, a nota de avaliação aqui de aprovação é 10, é 7, mas ele atingiu a nota 5. Então, você vai colocar aqui, notas até 5, ele precisa fazer isso aqui, certo? Perfil do usuário pode ser uma pessoa específica. Então, a gente tem um aluno que, por um acaso, perdeu aquela matéria, está fazendo a reposição, a segunda chamada, por exemplo, ou então quer refazer aquela matéria, e você não vai passar a mesma atividade. Para você não modificar tudo, o que, que você faz? Você diz que aquele usuário específico, no caso você coloca pelo e-mail, vai fazer. Grupo de restrição, a gente vai explicar depois. Para agora não é interessante. 4 minutos. Restantes, a gente tem conclusão de atividades, então pode marcar ou mostrar a atividade quando as condições, no caso aqui, a nota foi atingida, isso é de modo automático. Marcadores de competência a gente vai deixar quieto. Então, a gente pode salvar e voltar o curso para uma segunda, inclusão de uma segunda atividade, ou salvar e mostrar. Eu quero mostrar, e é interessante para você ver como isso está visualizado, certo? Então a gente tem aqui, botou uma data, ele tem 6 dias agora para entregar. Interessante aqui, dá esses 6 dias e hora, né? A data de entrega para 22 de junho, meia-noite, é a data do servidor. Então, vamos supor que você está ministrando aula para alunos que estejam em outro fuso horário, ele tem que considerar o fuso horário local. E isso tem que ser colocado aqui também na descrição, tá certo? Aí aqui em cima, ó, aquilo que eu estava falando da navegação, né? Então, vou voltar aqui para o geral, eu esqueci o O aqui, eu posso corrigir aqui direto, ó. Tempo, horário, e dou Enter. Pronto, agora está certo. Mas ainda estou na visualização de edição, tá certo? Essa marquinha justamente, quando você passa o mouse, ele está dizendo aqui, o sistema marca como concluído quando aquela nota for atingida, por exemplo, ou então eu posso mudar o meu papel para visualizar como estudante. Eu tenho isso aqui tudo porque eu estou com o perfil de administrador. No caso aqui vocês vão ter o perfil de estudante. Pronto, é isso aqui que ele vai ver, certo? E aqui, ó, ele bota qual é o perfil que eu estou sendo, que está vigente agora, tá certo? Então vamos lá, retomar para o meu papel normal. Pronto, esse aqui é uma explicação bem básica de como você colocar qualquer coisa no muro. Começa por aí, tá certo? Então, gente, tiverem mais dúvidas, eu vou estar gravando as outras coisas que eu quero explicar bem direitinho tudo isso aqui, certo? Tanto dessa parte aqui, nessa nova versão, como também das atividades do recurso. A gente colocou uma atividade, certo? Então, para não ficar longa, todos os vídeos vão ter no máximo 15 minutos. Até mais.